A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Inclina os teus ouvidos. Abre teu coração. Ouve esta palavra, esta mensagem. Deixa Deus falar com você. Por intermédio da palavra no Espírito. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. Ouve atentamente. E lembrando você que ainda não se inscreveu nesse canal, no Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida, na vida de todo aquele que está inscrito. E eu creio que Deus vai te abençoar grandemente. Crê no teu coração. Ouve a mensagem, ouve a palavra, do começo ao fim. Atentamente. Deus ele deu uma ordem para o profeta Samuel para ungir Saul como rei de Israel. E o profeta Samuel ungiu Saul como rei, o primeiro rei de Israel. E Deus, por intermédio de Saul, Deus deu várias vitórias para Israel, usando Saul, o rei Saul. Mas chegou um momento que Deus deu ordem também a Saul, usando Samuel. E foi dada a ordem. E Saul não teve paciência de esperar para fazer do jeito como Deus mandou fazer. Ele não teve paciência e ele fez do jeito dele. E isso deixou Deus zangado, deixou Deus aborrecido. E Deus deu outra oportunidade para ele e ele também não fez do jeito de Deus, como Deus mandou. E Deus se aborreceu com ele, Deus rejeitou ele. Deus viu ele como um rebelde. E Deus, ele achou o escolhido dele, segundo o coração dele. E Deus falou para Samuel, que já tinha rejeitado Saul e que ele já tinha achado o escolhido dele, segundo o coração dele. E Deus ordenou Samuel ir na casa de Saul, ungir um dos reis dele, um dos filhos dele e na casa de Jessé, ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E ele teve medo no começo, Samuel teve medo de Saul, com medo de Saul matar ele. Mas Deus falou para Samuel como ele deveria fazer. E assim ele fez. E ele foi na casa de Jessé, e chegando na casa de Jessé, falou para Jessé o que Deus mandou ele fazer. E Jessé chamou os seus 7 filhos para apresentar ao profeta Samuel. E aqui no versículo 6 de 1 Samuel 16, está escrito: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel falou com ele mesmo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Olha o que Samuel falou. Samuel teve certeza no coração dele que ali era o escolhido de Deus. O filho de Jessé, o mais velho, o primeiro. Samuel era o profeta. Samuel falava com Deus, Deus falava com Samuel. Só que aquilo ali era o pensamento de Samuel. Era o pensamento, e Samuel pensou que era Deus que estava falando com ele. É o que acontece com muitos profetas. Acontece com muitos homens, que é de Deus, né? E muitos deles falam pensamentos deles, do coração deles. E muitas vezes fala que é Deus quem está falando. O próprio Samuel fez isso. Samuel se enganou. Samuel se enganou, o profeta Samuel se enganou. Imagina, Samuel ia, segundo o pensamento de Samuel, ele ia ungir o homem errado. O profeta, o escolhido de Deus, o profeta Samuel, ia ungir o homem errado. Quando ele viu aquele homem, o primeiro entrar, que é o filho mais velho de Jessé, Eliabe, Samuel disse com ele mesmo, dentro dele, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel. Aí Deus falou com ele, aí já não foi mais o pensamento de Samuel.
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Samuel olhou a aparência, a postura daquele primeiro filho de Jessé, que era soldado de Saul, era do exército de Saul, do exército do rei Saul, do exército de Israel. E Deus falou, não, esse aí não. Esse aí que você aprovou, Samuel, eu já estou rejeitando. O profeta Samuel. Deus falou, eu não vejo como os homens veem. Eu vejo o coração, eu vejo o interior. Deus ele olha para dentro do homem, dentro da mulher. Deus ele consegue ver dentro de você. Ele consegue ver dentro da pessoa. E Deus rejeitou aquele que Samuel pensou que era o rei. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Não atente para a sua aparência. Nem para a sua altura. Olha só. Porque o rejeitei. Deus falou para Samuel. Porque o Senhor não vê como vê um homem. Deus falou para Samuel. Aqueles que estavam ali não estavam ouvindo Deus falando. Deus estava falando do interior de Samuel. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, fora, né? Porém, o Senhor, o coração, ou seja, dentro da pessoa. Dentro da pessoa. Deus falou para Samuel, não, Samuel, esse não. E ali Samuel deixou aquele passar. No versículo 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Olha só, nem a este. Foi o segundo, que também era soldado do exército de Israel. No versículo 9, então Jessé fez passar a Samar, que é o terceiro, né? Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Esse terceiro também era soldado do exército de Israel. Ou seja, Jessé, ele tinha com ele a certeza de que seria o primeiro, mas como não foi o primeiro, seria o segundo, o terceiro. Aqui é certo que já nasceu uma certa preocupação no coração de Jessé. Poxa, se não é nenhum desses três, quem será então? Passou 3. Na mente de Jessé faltava 4. No pensamento de Jessé faltava 4. Porque ali tinha 7 só. Ali só tinha 7 filhos de Jessé. E aí no versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Nenhum desses 7 o Senhor escolheu. Jessé tinha 8 filhos. Mas na mente de Jessé só tinha 7 no coração. Tinha um que era esquecido. Ou seja, o caçula. Aquele que era um exemplo de filho. Aquele que era um filho obediente. Aquele que fazia diferente dos 7. E o Todo-Poderoso Deus do céu, ele vê tudo, ele sabe tudo. Aquele que era rejeitado pela família, pelo pai, pelos irmãos, pela família, pela casa dele, ele não estava preocupado com nada, com essas coisas. Não. Ele só estava preocupado em cumprir a missão dele, que era cuidar, guardar as ovelhas do pai, o rebanho do pai, no campo, na roça. Ele estava na roça, no campo. E foi feito um banquete. E se o pai tinha um carinho por todos os filhos, ele teria que chamar os 8 filhos. Ele teria que falar, mas tem um no campo que está na roça, vai chamar ele lá também, traz ele aqui também. Ainda que eu não vejo ele como rei, porque é o caçula, é o pequenininho, é o que não tem postura de rei, não tem físico de rei, não tem aparência de rei, mas traz os 8, que é 8 filhos. Não, mas aquele que estava no campo era esquecido.
era esquecido, era desprezado. Davi não tinha amigos. Ele não tinha amigo. E ele estava lá no campo. Ele estava no campo. O caçula, o último. E Deus falando para Samuel. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentamos à mesa sem que ele venha. Olha a ordem que foi dada. Aquele rejeitado, aquele desprezado, aquele que estava no campo, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que não tinha amigos, aquele que não tinha o apoio da família, era esquecido, não participava dos banquetes. É certo que quando ele ia comer, se alimentar, é certo que seria o último, praticamente resto. Só que Deus do céu olhando e vendo tudo. E é certo que ele também não reclamava, não murmurava. Ele não brigava por causa disso. Ele cuidava das suas obrigações, daquelas ordens que foi passada para ele, por intermédio do pai dele, Jessé. Ele era desprezado. E Samuel falou: acabaram os teus filhos, Jessé? Em outras palavras, acabaram? Só tem esses 7? Jessé falou: tem mais um lá no campo. Em outras palavras, não foi nenhum desses 7, não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e esses 4, os outros aí que completou 7, então aquele lá jamais vai ser. É certo que passou um filme na cabeça dele. Quando ele vê aquele que está no campo, se não foi nenhum desses aqui, aquele muito menos. Deus, ele olha o interior, meu amigo, minha amiga. E pode ter certeza que tem um lugar preparado para você. Ninguém toma de você, é seu. Ninguém toma de você. Ainda que tenha muitos adversários, ainda que tenha muitos inimigos, ninguém consegue tomar de você. Aquele lugar que Deus preparou é seu. Está preparado. É seu. Confia no teu coração, crê no teu coração. Ninguém vai sentar no teu lugar. Deus preparou para você. O Senhor Jesus falou na parábola que muitos são chamados e poucos escolhidos. Os 3 filhos de Jessé eram chamados sempre para o exército de Israel. Eles tinham tudo para ser rei. Tinha experiência de guerras. Aquele que estava no campo lá na roça, cuidando das ovelhas, do rebanho do pai, não tinha experiência de guerra. Mas ele tinha um coração diferente de todos os 7. E diferente dos homens na terra. Segundo o coração de Deus. E Deus, ele vai pelo coração de cada um de nós. Deus vai pelo nosso interior. Pelos nossos desígnios do coração. Deus, ele não quer só chamar você, ele quer te escolher. Ele quer te escolher. E saiba de uma coisa. O que Deus prometeu e fez para você, ele vai te entregar, ninguém toma. Pode ter certeza que você vai tomar posse. Eu vou usar uma expressão aqui, que espero que você entenda. Cedo ou mais tarde, você vai tomar posse. As promessas de Deus não se tardam, não atrasa. Mais cedo ou mais tarde, você vai tomar posse. É uma força de expressão, é uma forma de falar. Deus tem o tempo dele na sua vida. E pode ter certeza que vai ser concretizado na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Samuel falou: ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não vier. Imagina Jessé ali, olhou para os filhos dele, para os outros ali, os empregados que estavam ali, e falou, ordenou: vai lá, chama ele. Chama ele lá, está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Deus olhando, Deus falou: se ele cuida das ovelhas do pai assim, quanto mais do meu povo. Versículo 12. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar. É certo que Davi não estava com vontade de entrar. Davi sabia que ele era rejeitado.
Davi sabia que ele não fazia falta ali. Ele sabia. Davi, ele sabia que ele não fazia falta ali, porque ele era rejeitado. Eles não estavam nem aí para Davi. E fê-lo chamá-lo. E fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Imagina. Samuel ali sentado, de repente entra com Davi ali, aqueles que foram buscá-lo, chamaram. Aí quando pensar que não, Davi entra. Davi, ele recebeu o chamado e foi escolhido. Você não pode deixar ficar só no chamado. Você tem que ser escolhido. Foram chamaram Davi. Ou seja, aí é Deus trabalhando. Deus, ele chama com a intenção de escolher. E quem faz você ser escolhido é você mesmo. É você quem faz por onde. Se você obedecer a palavra, se você andar segundo a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, reconhecer hoje o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida, como o Filho do Deus vivo, aquele que estava no nosso meio como homem, carne pecaminosa, está sentado à destra do Pai. Reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, reconhece. É certo que tu vai ter o chamado e tu vai ser escolhido de Deus. Ninguém vai tomar o seu lugar. Ninguém vai tomar o seu lugar. Tenha um coração saudável. Tenha um coração voltado para o bem, voltado para as coisas de Deus, voltado para a obra de Deus, voltado para a palavra de Deus. Obedece em nome de Jesus. Eu resolvi gravar esta mensagem assim, mostrando o céu, porque eu sei que é do céu que vem o meu e o seu socorro. É de lá que vem. As respostas corretas e as quais eu preciso, você precisa, vem de lá, vem do céu. Vem do alto. Vem do alto. Crê no teu coração. Crê no teu coração. Isso aqui que Davi recebeu veio do céu, veio do alto. Quando ele entrou ali, Deus bradou no coração de Samuel. Falou: levanta e unge, porque é isso aí. É esse aí. Esse é o meu escolhido. Esse aí é o novo rei de Israel. Esse aí é o meu escolhido. É o novo rei de Israel. E ali estava o pai, os irmãos. Imagina. Tomou Samuel, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Olha, meu Deus. Samuel, ele levantou, tomou o chifre do azeite, que era acostumado colocar num chifre de animal, né? E ungiu no meio de seus irmãos. O azeite estava ali dentro daquele chifre. Que coisa maravilhosa. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só, daquele dia em diante, o Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, se apossou de Davi. Meu Deus. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, para a casa dele, né? Ele morava em Ramá. E o Espírito de Deus preencheu Davi. Davi sentiu alegria, uma alegria que ele nunca tinha sentido, uma força da qual ele nunca teve. A força de Davi foi redobrada, triplicada, a ponto de depois ele matar um leão, matar urso, depois ele matar o gigante. Ele era jovem e ele não era conhecido como um rei de Israel, não era. Ele já era rei de Israel aos olhos de Deus e aos olhos de Samuel. O pai dele, os irmãos dele, eles não entenderam. Eles não entenderam. Porque os próprios irmãos de Davi, no exército, na guerra, no campo, eles tinham inveja de Davi. Eles perseguiam Davi. Eles não entenderam aquela unção de que Davi era o rei de Israel. Eles não entenderam.
A carne não deixou eles entenderem. Era para eles encostar em Davi. Falou, poxa, então Saul já não é mais rei? Quem é o rei é Davi? Então, se o meu irmão é rei, é certo que eu vou estar do lado dele. Ele vai me apoiar, ele vai me ajudar. Não, mas eles começaram a perseguir. Porque Davi já era rejeitado. Davi era rejeitado. E quando ele recebeu essa unção, os irmãos dele ali, eles não entenderam, mas eles viram que Davi ficou diferente. Davi teve mais atitude ainda, coragem. Coragem. O pai de Davi chamou Davi para levar pão lá para os irmãos dele, alimentos, na guerra, e para Saul também. E ele foi. Chegou lá, os irmãos dele ficou falando com ele. E todo mundo com medo do gigante Golias. E Deus entregou o gigante Golias na mão de Davi, daquele garoto, aquele jovem. Davi matou vários gigantes, não só foi Golias não. Foi vários gigantes, Davi derrubou. Deus entregou nas mãos de Davi. Davi obedeceu a palavra de Deus. Davi se tornou o maior rei na terra, homem. Até hoje o Espírito Santo faz menção de Davi. Até hoje. E é respeitado o rei Davi. E muitas pessoas colocam o nome no filho Davi por conta do nome de Davi, do rei Davi. Homem de coragem, de atitude, segundo o coração de Deus. O que é seu, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar de você. Pode crer no teu coração. Não fica preocupado não. Não fica perseguindo aquele que está prosperando, crescendo. Parece que é mais abençoado do que você. Não fica preocupado com isso não. Aqueles que parece que está crescendo, vencendo e você ficando para trás. Não, não fica preocupado com isso não. Davi não se preocupou com isso não. Davi estava no campo e os irmãos dele estavam curtindo ali o banquete. Se alguém não fosse lá buscar Davi, porque foram buscar Davi. E da forma como está escrito aqui, forçaram Davi a entrar. Porque Davi mesmo não queria entrar. Davi não se sentia bem ali, porque Davi sabia que ele era rejeitado. Mas Deus falou, a cadeira é sua, filho. A cadeira é sua, ninguém senta nela. Tu vai sentar naquela cadeira como um trono de um rei. Tu já vai sentar nessa cadeira como um rei. E foi ungido ali na frente dos irmãos, do pai. Aí aos olhos dos homens, Saul era rei. Mas aos olhos de Deus, Davi que era rei. Quando Davi completou cerca de 30 anos de idade, Davi assumiu o reinado, o trono. Depois da morte de Saul. Aí Davi foi ungido rei, aí Davi foi rei diante dos olhos de Deus e diante dos homens na terra. Davi, olha o tempo que Davi esperou. Davi foi ungido com 14, 15 anos de idade. E ele assumiu o trono, o reinado, com 30 anos de idade, cerca de 30 anos de idade. 30 anos de idade. Total de 15 anos, a média. 15 anos ele esperou, batalhando, lutando, guerreando. Pagou um preço altíssimo, comeu o pão que o diabo amassou. Pagou preço. Depois ele assumiu o trono e se tornou o rei de Israel. E é conhecido como o maior rei da terra. Até hoje. Até hoje. Quem fala mal de Davi, deixa Deus zangado. Quem fala mal de Davi, arruma problemas contra Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Foi um jeito que eu achei no meu coração de gravar essa mensagem desta forma, mostrando o céu. O meu socorro vem do céu. Vem de lá, vem do Senhor. Vem do Senhor. Que está nos céus. Ele está nos ouvindo agora. Crê na tua vitória. Crê no milagre. Crê nas bênçãos de Deus na sua vida. Confia, crê na tua salvação, na vida eterna. Crê na vinda de Jesus que está próxima. Está chegando a vinda de Jesus, está próximo. A vinda de Jesus está próximo. Confia, crê em nome de Jesus. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Vem dias difíceis na terra. De muitos problemas, de muitas dores. Fica nos pés de Jesus. Jesus é quem nos protege e nos guarda. Não fique com medo.
Não tenha medo, não fique com medo. Só obedeça a palavra. Crê em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça. Se inscreva nesse canal do pastor Olavo Neves e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida, na vida de todo aquele que está inscrito. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Que tudo seja para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso de Israel. No nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.